Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Keila Batista, professora de História, e vamos voltar aqui para os nossos assuntos, né, que nós estamos vendo aí dessa retomada do segundo ano. Então, hoje nós vamos para a história do Brasil, né? Nós estávamos vendo aí as revoluções, né? Revolução Americana, Revolução Francesa, vimos o Iluminismo. Agora a gente vai para a história do Brasil com a vinda da família real para o Brasil, né? Essa vinda dessa família que vai, né, mudar um pouco as estruturas aqui do nosso país e vai abrir, então, caminho para o processo da independência, ok? Então, vamos lá, né? Esse período, né, ele vai ser conhecido como o período joanino, né, que ele vai começar em 1808 e vai até 1821, né? Período joanino justamente porque Dom João VI, ele vai agora, né, ser o imperador, ele vai dirigir o Brasil, e Portugal também, só que ele vai estar aqui no Brasil, né? Ele vai sair de Portugal, vai trazer todo o aparato administrativo e vai vir agora para a colônia, né? Ele vai sair então da metrópole e vai vir então agora para o Brasil, tá bom? Pessoal, mas por que ele veio então para o Brasil, né? Na verdade, ele veio fugindo, né? Ele veio a partir de uma fuga. E ele fugiu então das tropas napoleônicas, né? O poder de Napoleão estava crescendo muito, né? Napoleão, então, ele estava expandindo aí o seu império, o Império Francês, a partir da guerra. E aí, então, Napoleão ele estava querendo chegar à Inglaterra e também a Portugal, né? E os portugueses, eles eram muito dependentes dos ingleses, né? E Napoleão, ele precisaria guerrear através de uma batalha naval com os ingleses, mas os ingleses, né, no mar, eles eram muito mais preparados. Então, o Napoleão, o que que ele faz? Ele faz o bloqueio continental, né, que é justamente para isolar os ingleses. Que esse bloqueio continental, ele vem dizendo que os países, né, que estavam aí sobre o poder de Napoleão, do Império Francês, eles não poderiam comercializar com os ingleses, né? Então, ele tenta fazer esse bloqueio à Inglaterra. E como Portugal era extremamente dependente dos ingleses, ele continua, né, ele continua mantendo então esse contato comercial. E aí, né, Napoleão Bonaparte, ele toma a Espanha e também ele começa a ameaçar Portugal, de invadir Portugal. E aí, o que que acontece? Dom João, ele acaba fugindo, né? Foi uma fuga muito rápida, né? Questão de dias, ele embarca, né? Os historiadores dizem que mais ou menos 15 mil pessoas vieram para o Brasil, mas depois esse número começou a ser revisto. Alguns dizem que não foram tantas pessoas assim, mas em questão de dias eles se lançaram ao mar e também em questão de dias, depois que eles saíram, também Lisboa foi tomada, né? Portugal também foi tomada aí por tropas napoleônicas, tá bom, pessoal? Então, ele veio agora para a colônia e a partir da colônia ele faz então essa administração, né? E mantém aí a administração da colônia e de Portugal, né? Mas aí o que que acontece? Quando ele chega aqui no Brasil, a gente tem algumas mudanças, né? Inicialmente, ele chega em Salvador, né? Uma viagem longa, eles saem lá em 1807, eles chegam aqui em janeiro de 1808, né? Eles chegam inicialmente em Salvador e eles começam e Dom João ele começa a fazer algumas mudanças, né? Porque a gente tem agora uma corte no Brasil, uma corte, a nobreza, né? Com ele vieram altos patamares do exército, né? Clero, alto clero, nobres. Então, essa galera acostumada com o luxo de uma nobreza, né? E claro que isso também vai mudar a questão social, né? As questões aí, a galera que é acostumada com luxo, eles vão querer que isso também continue aqui na colônia, né? Então, inicialmente, a gente vai ter a abertura dos portos, né? Na história do Brasil, dentro dessa questão econômica. E com a abertura dos portos, a gente vai ter o fim
do Pacto Colonial. Vocês lembram lá do fim do Pacto Colonial, onde a metrópole, né, a colônia só podia ter relações comerciais com a metrópole? Aí sim a gente vai ter o fim, porque na colônia a gente já tem agora essa família real, e aí a gente tem a Inglaterra, né? Então, a gente tem o fim então desse pacto colonial, né? E a colônia vai começar a manter contato aí, principalmente aí com a Inglaterra. Então, a gente já tem então esse fim e essa abertura desses portos, né? As nações amigas, né? As nações amigas, então, do Brasil em 1808, tá, pessoal? E aí a gente tem os tratados de comércio com a Inglaterra, como eu disse para vocês, o tratado de aliança e amizade. Nós vamos ter algumas questões como a proibição da aquisição no Brasil, né? E o fim gradual do tráfico negreiro, porque a gente tem agora uma Inglaterra, né, que é contra a escravidão, né, abolicionista, por vários fatores. Tem a questão de ética, de moral, mas também a gente tem que pensar que a Inglaterra teve na Inglaterra a Revolução Industrial, tem a característica econômica, né? E Portugal, também um país escravista, e o Brasil, né, a colônia, Portugal, ele vai, né, levar essa questão da escravidão de uma forma assim que, tanto que a gente vai ter as leis, que a gente vai chamar de leis para os ingleses verem, né, que é aquelas leis que vão falar acerca da escravidão, mas que de fato é só para dizer que tem, mas que a escravidão vai existindo, fazendo com que o Brasil seja o último país, né, onde a gente vai ter a abolição de fato da escravidão, tá bom? A gente vai ter o Tratado de Comércio e Navegação, onde essas tarifas alfandegárias elas vão ser reduzidas aí, essas tarifas aí com relação aos produtos ingleses, né? Os outros países eles vão ter umas taxas maiores, a Inglaterra vai ter taxas menores quando se fala, né? Dessa relação comercial, principalmente no Porto de Santa Catarina. Nós vamos ter alguns portos, né, onde se vão ter essas tarifas aí com essa situação. E nós vamos ter também algumas realizações, né, de Dom João, como uma permissão para a produção de manufaturas, né, uma revogação do alvará de Dona Maria I, que vem dizendo que não poderia existir, né, fábricas, então, na colônia. Agora a gente vai ter já a revogação já desse alvará. E aí a gente já começa, né, com toda uma questão estrutural que essa corte vai trazer, como a academia militar, né? A gente vai ter agora uma academia militar, o Banco do Brasil também, uma imprensa régia, porque até então na colônia não poderia ter uma imprensa, né? Não poderia ter também a utilização de livros, então a gente vai ter uma imprensa, mesmo que régia mesmo que estivesse vinculada, né, à coroa, que tivesse a censura da coroa, mas já é uma imprensa, né? A gente vai ter então a Biblioteca Real, né? Vão ser tragos junto com uma corte aí vários livros, né? Isso é muito interessante porque a leitura também não era permitida, essa leitura mais do intelecto, porque se imaginava que a partir dela poderia ter uma revolução, poderia ter essa questão da independência, né? E essa Biblioteca Real, a gente depois teve o Museu Nacional, né, que se criou, que infelizmente a gente teve um incêndio, a Escola de Medicina, o teatro, né, de São João, né, para fazer toda essa diversão, de jardim botânico, então várias questões culturais, né, que foram também implementadas, então, aí no Rio de Janeiro, tá, pessoal? E claro que a gente tem as consequências sociais, né? Quais seriam elas? Os costumes importados da Europa, né? As mulheres aí, os nobres, né? As pessoas que começam a querer se vestir como a corte, mas aí vocês imaginam, né, no clima do Brasil, uma temperatura quente, né, as pessoas se vestindo como se estivessem na Europa, né, o alto custo de vida, o crescimento da população, a criação desses cargos, né, públicos para essa nobreza que veio acompanhando terra, distribuições desses títulos, né, o aumento de impostos, então, para financiar então, essas despesas, né, essa corte. E aí a gente vai ter uma questão importante política, que em 1815 nós vamos ter a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, né?
que é para legitimar o fato, né, de não ser de fato uma colônia, porque a gente tem essa corte, né, que isso foi cobrado, né, no Congresso de Viena para se ter essa legitimação da corte no Brasil. E aí também a gente tem uma missão artística francesa no Rio de Janeiro, a vinda de vários artistas, como Debré, né? Debré é muito conhecido, talvez você não consiga lembrar do nome, mas você com certeza já viu algumas imagens, porque ele vai retratar esse período joanino, e claro que ele vai retratar então a escravidão, né? Os indígenas também. E aí a gente vai ter uma política externa também desse período joanino, que aí o Brasil ele vai ter, né, umas questões aí de guerra. Em 1807 a gente vai ter uma invasão da Guiana Francesa, que vai ser devolvida depois em 1817, e a anexão da província Cisplatina, que vai ser depois o Uruguai, independente em 1828, né, que depois vai se tornar a Guerra do Uruguai, tá bom, pessoal? Então aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto, em 1820, né? Portugal vai ter essa crise econômica, né, esse domínio inglês, né, esse príncipe, o Dom João, ele foge, né? Ele foge, então os portugueses eles ficam lá sozinhos, né, com a tropa francesa e tudo mais. Então a gente vai ter essa revolução, né? E eles pedem que essa corte volte para o Brasil. Então, eles acabam voltando para o Brasil, eles voltam para Portugal, desculpa. Eles acabam voltando para Portugal, mas eles acabam deixando aqui Dom Pedro, né, primeiro, que fica aqui no Brasil para ser uma extensão desse poder real entre Portugal e a colônia, né? Só que isso vai já abrir caminho para o nosso processo de independência, tá bom, pessoal? Só que, né, como eu disse no começo, essa vinda da família real, essa fuga, né, que eles vêm aqui para o nosso país, muda aí um pouco, né, muda, na verdade, muito a característica, né, do nosso país. Muitas questões são instaladas, né, a biblioteca, questões artísticas, questões administrativas. E aí a corte volta, mas fica já algumas questões e depois a gente vai ter, então, a nossa independência, ok, pessoal? Então, vamos aí agora para o nosso exercitando, questão também do Enem. Vamos lá? A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, de seus empregos e de seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de dependência da América Portuguesa por terem incentivado o clamor popular por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, provocado os movimentos separatistas das províncias. E aí, pessoal, qual seria a nossa alternativa correta? Claro, né? O enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana, tá? Esse pacto é enfraquecido, né? E as condições para a nossa independência, elas começam, então, a surgir, ok? Pessoal, então, não esqueçam de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais acerca, né, desse tema, desses assuntos, e até a nossa próxima aula. Tchau!